Sabe aquele filme que você ama? Ou aquele filme que você sempre quis ver? Todas as noites ele pode estar aqui, no Cine Espetacular, de segunda a sexta às 9h30 da noite, só aqui na ON TV. Se liga na ON. A vida acontece aqui, um sorriso pra dividir. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Diva Boss Rei, o poder de ser você. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Diva Boss TV, o poder de ser você. O programa que conta a verdade do lado B do empreendedorismo feminino. Toda quinta-feira às 20 horas aqui na ON TV. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Ainda mais nessa semana que nós estamos, que é a semana do Dia das Mães. Vamos falar sobre empreendedorismo e maternidade. Que é essa balança tão desafiadora na vida das mulheres que empreendem e também optam por ser mães. A gente vai mostrar o lado que ninguém tem coragem de falar. E para isso, eu convidei 3 mulheres incríveis que elas dão um show de bola, tanto em uma área quanto na outra. Então eu quero convidar aqui para vocês Janine Janeri, seja muito bem-vinda. Obrigada, Brenda. Renata Tunkel, seja muito bem-vinda. E Lu Oliveira, seja muito bem-vinda. E esse assunto, ele é muito importante porque existe uma culpa silenciosa. Ou você é uma boa empreendedora, ou você é uma boa mãe. Só que entre esses dois lados, ainda você precisa ser boa pra você. Quem nunca passou por isso quando empreende, é mãe e precisa se olhar? Quem nunca se perdeu no meio do caminho que atire a primeira pedra? Eu, várias vezes. Você, eu imagino que também. Nossas convidadas vão trazer também as histórias delas, toda a jornada, toda a trajetória de vida, como elas conseguiram equilibrar. E assim, foram convidadas muito selecionadas a dedo, porque cada uma teve a sua jornada diferente uma da outra. E vai ser, assim, uma expansão para você que também está nesse caminho. E eu quero começar com o nosso Talk, que é esse quadro onde a gente aprofunda tanto na vida das nossas convidadas, quanto na área que elas atuam, junto a esse tema tão pertinente. Ainda mais essa semana, que tá todo mundo falando do Dia das Mães, mas ninguém fala sobre o peso da culpa quando você precisa escolher um ou outro. Ou, já te dou um spoiler, você não precisa escolher. E para começar, eu quero perguntar para você, Janine, você que trabalha diretamente com mães, qual é o padrão emocional que mais trava uma mulher depois que ela se torna mãe? E que ela jura que é amor. Mas antes eu quero que você fale quem é você. Sou Janine, eu fui executiva durante 20 anos de grandes multinacionais, trabalhei mais de 20 anos em empresas como IBM do Brasil. E quando eu me tornei mãe, e a Manu, minha mais nova, nasceu com uma cardiopatia muito grave, eu falei, não, esse mundo não me pertence mais, eu quero cuidar da minha filha, já que existia um problema de saúde muito grave ali. E aí a primeira coisa que eu fui fazer foi ser fotógrafa. E foi sendo fotógrafa que eu fui conhecendo o mundo do empreendedorismo. É aquela tal coisa, né, que eu sempre digo, se nós estudamos para ter uma profissão, por qual motivo que a gente não estuda para ser mãe? Então, além de começar a empreender, eu fui me profissionalizar na área de mães. E eu acho que o maior sentimento que vem com a maternidade é a culpa. É a culpa, e ninguém fala sobre isso, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce um filho, nasce uma mãe. Exato. E aí também nasce uma culpa. Uma culpa invisível, cada uma carrega uma coisa, né? Então, acredito que a culpa é essa coisa silenciosa que mais machuca as mães depois que elas se tornam mães. Então, assim, hoje pra você é exatamente isso que trava a mãe e ela jura que é amor. Total, ela jura que é amor. Ela se deixa de lado pra estar 1000% ali, mas ela não está 1000% ali.
porque ela se deixou. E é impossível a gente oferecer algo para alguém se nem nós temos. Nossa, isso é tão real, porque recentemente eu coloquei lá no meu Instagram uma entrevista com a Luísa, né, com a minha filha. Maravilhosa, inclusive, adorei aquela entrevista espontânea. Exato. Ela ainda perguntou, eu posso falar a verdade? Eu falei, fala, tem que ser a verdade, porque senão, né? E ela falou assim, tá. E ela realmente detonou. E o que ela falou foi muito isso. Ah, mas você não se cuidava, eu sei que você não tinha amor nem pra você, como que você ia ter pra mim, né? Então a gente acaba pulando essa coisa de fazer por nós mesmas, pra tentar fazer tudo por eles, mas a gente não tem nenhum nosso. Então isso é muito real e eu vivi na pele. A gente entra assim na maternidade indo, né? Ninguém estuda, vai do jeito que foi criada. Ah, eu li um livro só na gravidez. Existem as dores, existem a repetição de padrão, existem tantas coisas e mesmo quando você não quer fazer igual, é inconsciente, você acaba repetindo tudo. Nossa, e quando você julga, então? Eu não sei vocês, mas tudo que eu julguei inicialmente, antes de começar no autoconhecimento, fazer igual. Eu falo, minha filha não vai ser essas frescas que não come comida, não. Até hoje, é um desafio. A gente paga pela boca, né? Nossa, eu falo, você não cospe pra cima, não. Tem filho? Tem não? Então não cospe, não. É mais fácil a gente resolver o problema dos outros do que resolver o nosso próprio problema, né? De fora da ilha tudo é lindo. Obrigada, Janine. E agora, Lu, fala pra gente quem é essa mulher. Eu sou a mãe da Maria Clara e do Anderson Luciano Oliveira, né? E esposa do Rodrigo. Hoje eu sou CEO da empresa Big Hair Extension, que é uma empresa pioneira em mega hair de fita adesiva no Brasil. Desenvolvi essa técnica em 2008, quando não tinha ninguém usando o mega hair de fita adesiva no Brasil. Foi um grande sucesso. Devido a isso, fui parar no programa da Ana Maria Braga. Uau. Em um momento de ascensão, onde a Rede Globo estava sempre em primeiro lugar nas audiências. E daí, de lá para cá, comecei a fazer várias viagens internacionais, evoluindo a minha técnica. Hoje eu tenho uma equipe de mais de 30 pessoas trabalhando para mim. E assim, o que mais me motiva hoje é o meu trabalho emocional com as mães, com as mulheres que perderam totalmente o cabelo da cabeça, né? Algumas com câncer, outras com alopécias, outras com traumas, né? Traumas que são causados pela algum equipamento da natureza, ou seja, um barco, por exemplo, que escalpelou uma mulher por causa do motor. Então, são essas mulheres hoje que me faz ter mais força, mais vontade de crescer e querer evoluir no meu mercado. O Mega Hair, para mim, hoje ele virou vaidade, porque ele já está, depois que eu desenvolvi, comecei a ensinar muita gente aqui no Brasil. Já ensinei mais de 10 mil pessoas através desse produto que me fez crescer e me fez ser a mulher que eu sou hoje, porque hoje eu falo que eu sou a guerreira, que nós mulheres, nós lutamos todos os dias. E assim, ser mãe para mim foi um desafio, mas eu nunca deixei faltar nada para os meus filhos. Eu acho que quando a gente trabalha, quando a gente está sempre à frente, porque a minha vida inteira eu sempre estive à frente da minha família, né? Mesmo hoje eu sou casada com o Rodrigo, nós nos conhecemos tem 11 anos, ele não é pai dos meus filhos e praticamente eu criei os meus filhos sozinha, porque o pai biológico deles, ele meio que me deu uma abandonada e assim, eu a vida inteira trabalhei para sustentar os 4, né? E na verdade, os 4, eu, ele e meus 2 filhos. Então, devido a isso, o que eu não tive na minha infância, eu sempre quis dar o melhor para os meus filhos. E assim, uma das falhas minha que eu de vez em quando me cobro foi a única coisa que eu não conseguia estar presente sempre era nas reuniões escolares dos meus filhos, porque o meu trabalho ele
ele me ocupava muito. Hoje eu já mudei o foco, já estou saindo do operacional, me tornando a empresária mesmo, que eu sou, porque há um tempo atrás, há 2 anos atrás, as pessoas me viam como uma mera cabeleireira. Só que eu não era mais aquela cabeleireira que as pessoas me conheceram há 15 anos atrás. Hoje eu já tenho um outro posicionamento no mercado de trabalho. Né? Já é uma outra mulher de quando eu te conheci, quem dirá de 15 anos atrás. E Lu, hoje você lida com mulheres que perderam cabelo, identidade, feminilidade. Em que momento você percebe que o problema nunca foi só estético? No momento que elas chegam e sentam na minha cadeira e elas começam a relatar da onde surgiu o foco. Muitas vezes por causa de maus tratos, de marido, né, maltratando elas dentro de casa, bullying na escola. Você sabia que as jovens de 14, 15 anos, quando elas sofrem um bullying na escola, muitas vezes essas mulheres, essas jovens, elas acabam entrando em depressões profundas a ponto de se matarem. E um dos fatores que ocasiona muito nessas mulheres é a tricotilomania. Elas arrancam os seus próprios cabelos, elas comem os seus próprios cabelos para esconder dos pais e disfarçam aquela alopécia com um penteado, um coque. Quando os pais eles descobrem que elas estão fazendo isso, já é tarde demais, já se tornou um vício e já não tem mais tratamento rápido. Então são tratamentos muito lentos, demorados demais, porque essas mulheres, essas garotas, né, até elas aceitarem que aquilo ali realmente é um problema, demora muito, porque a tricotilomania é um vício prazeroso, como usar droga, como fumar. Então é prazeroso, e quando se torna prazeroso e elas são jovens ainda, elas continuam, elas não estão nem aí. Até acordar para a vida, quando elas acordam para a vida, que elas já estão numa certa idade, já é tarde demais. Nossa. E é um tratamento muito É muito além, né? É muito mais emocional do que uma simples vaidade. Eu te acompanho e eu vejo muitos casos, até quando eu vou lá também para fazer minha manutenção, inclusive, gente, esse cabelo aqui, né? É Lu. Eu observo, às vezes converso com algumas delas e assim, eu já fico me achando a bala que matou John Lennon. Imagina quem tá com um problema ali que tá o topo da cabeça, não tem cabelo e coloca. Gente, e se eu já fico assim, estonteante, imagina essa diferença na vida da pessoa. Maravilhoso, Lu. Obrigada. Uau. E agora, Rê, fala pra gente quem é essa mulher maravilhosa. Primeiro eu quero te agradecer, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina. Sou Renata Tunkel, consultora de imagem e estilo. Transformo a maneira como você se vê e como o mundo te enxerga. Uau. Ajudo mulheres hoje em dia com o método como subir no palco. E não é no palco apenas para quem é palestrante, é no palco da vida. Maravilhosa. Então, é um trabalho que me realiza muito, porque eu trago para a mulher essa autoconfiança, essa autossegurança, para que ela possa transmitir o melhor que ela tem para o mundo. Maravilhosa! Sou mãe do Eduardo, que vai fazer 40 anos. Gente, eu não dou conta, eu não dou conta das minhas convidadas. Fala de mim. Eu quero tomar água que elas bebem, porque elas... Gente, que é isso? Pois é impressionante como meus filhos ficam velhos e eu não. Adorei. É a primeira parte. E a Daniela tem 36. Eu digo que a minha melhor versão na vida é a versão de mãe. E hoje eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho o resultado de um trabalho de uma vida, porque são seres humanos lindos, competentes, com muitos valores. Então a minha gratificação foi realmente entender lá atrás, nas minhas dúvidas, nos meus medos, que eu consegui ser uma mãe
não que deu quantidade, mas eu dei qualidade para os meus filhos. Ai, maravilhosa! Olha, então, segura um pouquinho que eu vou chamar pro break. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar um pouco mais do que a Rê tem pra mostrar pra gente. Diva Boss Hey, o poder de ser você. Não é sobre roupa, é sobre fase. Mulheres evoluem, mudam de corpo, mudam de carreira, de estado civil, de prioridade, de posição. Mas muitas continuam se vestindo como eram. Isso cria ruído. Imagem não é vaidade, é coerência. Não se trata de tendências, se trata de estrutura. Não se trata de agradar, se trata de sustentar presença. Depois de 39 anos no mundo corporativo, eu entendi uma coisa. Competência sem imagem aliada enfraquece a autoridade. Elegância não é excesso, é escolha consciente. Nova fase exige nova postura. Eu não vendo roupa, eu construo imagem. Através da Alfaiataria Delivery, com curadoria estratégica, eu ajudo mulheres a alinharem sua imagem com a fase que vivem. Porque transformações pedem novas escolhas e sua evolução pede uma imagem alta. Ela cuida da casa, dos filhos e dos próprios negócios. Histórias reais de mães que empreendem e transformam vidas. Entre Fraldas e Negócios, com Flávia Puccini. Toda quarta, às 8 da noite. Aqui, na ON TV. A vida acontece aqui. Um sorriso pra dividir. Diva Boss Hey, o poder de ser você. Estamos de volta ao Diva Boss TV, o poder de ser você. Esse talk show que mostra a realidade do empreendedorismo feminino. Toda quinta às 20 horas aqui na ON TV. E nós vamos dar continuidade ao nosso talk para saber um pouco mais sobre a história, a trajetória e a experiência dessas convidadas maravilhosas que estão aqui comigo. E para isso, Rê, conta para mim o que muda na imagem da mulher que se tornou mãe, que causa um maior impacto na sua vida profissional? Ser mãe é algo divino, mas é extremamente desafiador. A vida muda completamente. A gente se percebe muito mais vulnerável, a mãe precisa estar atenta às necessidades do filho. E tem que tomar cuidado para nesse momento a gente não se perder de si mesmo. Porque muitas vezes você está tão envolvida com a criança, tão apaixonada nos primeiros momentos lá com ela, que você esquece de você. As suas prioridades passam a ser a criança. Mas como as minhas amigas aqui falaram, a gente só pode dar o que a gente tem de melhor. E se a gente se perder de si mesma, como é que você vai ser boa referência para os seus filhos? Como é que você vai dar o melhor se você não dá o melhor para você mesma? Então, é muito importante entender que ser uma boa mãe não é deixar de se priorizar. Porque a gente foi ensinada a que quando o filho nasce uma mãe e essa mãe tem que se dedicar exclusivamente a essa criança. Mas a realidade não é essa. A gente pode realmente se dedicar à criança, mas a gente tem que olhar para si, a gente tem que olhar quem somos e querermos ser o melhor, sempre querer ser melhor, porque aí você dá o melhor exemplo, você vai virar inspiração para o seu filho, vai trazer para ele a referência. Então, gente, entendam que amar ao filho é muito importante, mas a gente tem que primeiro se amar. É a tal da história da máscara de oxigênio no avião. Primeiro a gente coloca na gente, para depois colocar em quem está do teu lado. E com a maternidade é isso, a gente não pode se abandonar. E o que acontece muito é que essa mulher, ela quer dar conta do trabalho,
Ela quer dar conta do filho e ela não encontra tempo para ela. Eu tive uma experiência muito positiva, porque eu tive uma rede de apoio. Eu queria muito ser mãe. Quando me perguntavam na infância, o que você quer ser quando crescer? Eu falava mãe. Ai, que linda. Mãe. Não, mas profissionalmente, não sei, mas que eu quero ser mãe. Então era um desejo ardente. E eu tive o meu primeiro filho, o Eduardo, eu tinha 22 anos. Bom, eu fui apaixonada por ter essa criança, eu vivi em função dele. Mas tinha uma rede de apoio, tinha pessoas ao meu lado que me ajudavam. Tinha um marido participativo. Isso foi muito importante. Então a gente tem que entender que nesse momento a gente tem que pedir ajuda. E muitas vezes você e o seu filho basta. Ah, eu fui essa. Não é? A gente não precisa de mais ninguém, nem do marido, se for o caso. Porque você está tão envolvida naquele processo, só que tem que aprender a pedir ajuda. Porque naquele momento que você tem ajuda, você tem que olhar para você. E aí quando você volta para essa criança, você volta muito melhor. Você volta mais inteira. E você vai dar o melhor para esse neném. Se você se abandona, o que acontece? Você começa a ficar perdida. E aquela criança, em vez de ser uma bênção, se torna um problema, um peso, uma dificuldade. Então, mulheres, aprendam a pedir ajuda. Eu acho que rede de apoio é importantíssimo, um marido presente também, e para a gente ter um espaço para nós. Eu acho que é a grande sacada. E eu tive esse privilégio. Eu sei que muitas de vocês não têm essa mesma condição. Muitas de vocês têm que ser trabalhadoras, donas de casa, mães, às vezes mães solo. Mas se tiver a oportunidade de pedir ajuda para a mãe, para a avó, para a vizinha, entendam que vocês precisam ter esse apoio. É muito necessário. Nossa, é muito real isso. Eu tive muito, ainda tenho um certo desafio, no automático eu não peço ajuda, mas se eu parar pra pensar, minha filha pede ajuda, vamos colocar essa energia feminina pra funcionar. Então assim, hoje mesmo, quando eu tenho um desafio, hoje meu desafio maior com a Luísa é a adolescência, a bendita da adolescência. Janine, me ajuda, amiga, já que você domina tanto isso, preciso lidar com esse tipo 4 aqui comigo que não tá rolando. Então fez muita diferença, ajuda demais. No caso, eu e a Lu, né, fomos essa mãe que teve que fazer tudo ali porque não tinha esse suporte. Acaba sendo um desafio e a gente acaba se educando dessa forma, né, de, eu nunca tive ajuda, então não vou nem perder tempo pedindo ajuda e vamos fazer o que tem que fazer, né. Então, assim, gente, por mais que você ache que não precisa, sempre tem alguém ali pra estender a mão. Às vezes a pessoa também não sabe que você precisa de ajuda. Ela não vai te oferecer. Pede, se falar não, tá bom, não vou pedir mais. E agora eu quero voltar com a Janine. Fala pra gente, Jan, qual é a culpa mais perigosa que a maternidade instala numa mulher? Entre tantas culpas que existem, qual é a mais? E que começa a sabotar o crescimento dela sem ela nem perceber? Acredito que essa vontade de perfeição, né? Não existe um mundo perfeito, não existe uma maternidade perfeita, não existe nada perfeito. Nós somos seres imperfeitos e tá tudo bem. A gente sempre conversa e eu falo, até o dia da gente ir lá para debaixo da terra, nós estamos em pleno aprendizado, nós estamos em evolução. Então, esquecer esse perfeccionismo, acho que a internet trouxe muito isso, né? As pessoas só postam aquilo que é bonito, aquilo que é gostoso, e aí as mães que estão ali no puérpio, por exemplo, elas se olham, a família fala, gente, o que está acontecendo comigo? Se todo mundo que eu vejo é perfeito, se todas as famílias são maravilhosas, o que eu estou fazendo de errado? Então, não, você não está fazendo nada de errado. Você também é uma mãe imperfeita, assim como todas as outras são, no offline. Porque no online, se tiver essa comparação, ferrou. E é aquilo que eu sempre falo, né? Jamais compare a sua grama real com a grama artificial da outra mãe. Porque não existe um mundo perfeito. E nessa questão da maternidade, quando a gente não traz a questão do autoconhecimento junto, vem uma briga ali.
Porque em vários momentos eu me pegava, por exemplo, gritando com os meus filhos. E aí eu parava e falava, gente, mas espera, eu prometi para mim mesma que eu ia fazer diferente. Por qual motivo que eu estou fazendo isso? E aí vinham as lembranças de minha mãe gritando, das coisas acontecendo. E por isso que eu sempre insisto na questão de você estudar, de você se conhecer, de você investir para você também ser uma mãe. Porque afinal de contas, os nossos filhos são os nossos maiores negócios. Olha o que a Maravilhosa falou. Hoje eu tenho filhos maravilhosos porque eu dediquei o meu tempo a eles. E claro, nem todas as mães podem. Nós tivemos o show da Shakira aí nesse final de semana e ela falou isso, né? Que 40 milhões de lares são comandados por mãe solo. E aí como é que faz? Então não tem desculpa. Ela mesma falou, só não pode chorar. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? E aí o que eu percebo é que quando vem a maternidade, vem também a questão do, ai, gente, tá difícil, tá complicado. E quanto mais a pessoa se vitimiza, mais as pessoas abraçam. E quando você se autorresponsabiliza pela maternidade, é que as coisas começam a fluir. Então, claro, nós temos sim que ter uma rede de apoio, mas infelizmente não é a realidade de todos. Então a gente precisa aprender a falar, opa, peraí. Então, se eu não estou dando conta, o que é que eu vou fazer agora? A murmúria, a lamentação, ela não vai resolver. Mas é nesse momento que é encontrar soluções. Olha para a história da Brenda. Olha para a história da Brenda. A Brenda não murmurou, colocou a Luísa lá embaixo do braço, São Paulo, aí vamos nós, o que a gente vai fazer? Eu não faço a mínima ideia, mas existiu uma decisão. E eu sempre falo sobre isso. A nossa vida muda a partir de uma decisão. Total. Perfeito. E Lu, você já viu mulher que reconstruiu a imagem externa, mas continuou se sentindo invisível? Ela foi lá, fez a mudança, mas ainda tinha alguma coisa ali que não foi. Onde que você vê o erro nessa situação? A própria família, né? Eu já passou pessoas, né, mulheres, que elas precisavam pedir autorização para o esposo para fazer a peça, né? Porque eu trabalho hoje com... A maioria dos meus produtos hoje são os topos capilares. E na hora dela pedir para o marido o valor para ela pagar aquele topo, ele olhar para ela e falar, não, você tá linda, você tá perfeita. Só que ela tá se olhando no espelho todos os dias. Não é ele que... na verdade, assim, o homem chega a um certo período ali do relacionamento que ele não enxerga mais a mulher. Ele passa a não enxergar se ela perde o cabelo, se ela tá com a unha mal feita, se ela não está se vestindo bem. Ele não enxerga isso mais nela. Então, ele olha para ela e fala assim, não, você já tá linda, maravilhosa. Sabe por quê? Porque ele não quer se dispor do valor para pagar um cabelo para ela, colocar uma peça que vai deixar ela feliz, que vai fazer com que ela olhe no espelho e fale assim, eu estou linda, eu estou perfeita. E já aconteceu muito isso, de mulheres chegarem no meu estabelecimento, até mesmo a peruca. Vai ficar careca? Tá linda, você tá perfeita. Não tenho dinheiro para comprar uma peruca para você agora. Usa um lencinho, tá tudo certo. E às vezes é um pouco de insegurança deles também, né? Com certeza. Você vê isso acontecendo com lá? certeza, com certeza. Muitas vezes, por ela ficar mais bonita, se sentir, sabe? Porque quando as mulheres que chegam no meu estabelecimento, a maioria delas são mulheres que já perderam pelo menos metade do cabelo que ela tinha antes na cabeça. Quando elas não têm a alopécia androgenética, que é uma alopécia igual a do homem, na parte de cima da cabeça. Só que a da mulher vai só raleando, vai ficando muito ralo a parte de cima do couro cabeludo. Então, o que acontece? Quando ela tira foto, acho que você já percebeu isso nas fotos. Quando ela tira uma foto, aquele pouquinho de cabelo que ela tem some. Então dá a impressão que ela não tem nada, que ela é calva mesmo.
E isso daí é o que deixa elas mais desmotivadas. Já, olha, e a maioria delas são depressivas. A maioria dessas mulheres são depressivas. Eu tive depressão dos 13 aos 27 anos e assim, a autoestima era o ponto mais pesado. Tanto é que quando eu tive a autoestima de volta pela primeira vez, não sei, a primeira coisa que foi embora foi a depressão. Eu falei, gente, então era só ter autoestima. Não, claro que não é só isso. Mas ajuda muito, 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 muito. Sim, ajuda bastante. E agora eu vou chamar pro break rapidinho. Fica aqui que nós vamos aprofundar ainda mais nesse assunto. Diva Boss Hey, o poder de ser você. Como que nasceu essa parceria com a Brenda? Nós nos conhecemos e de imediato teve uma conexão muito intensa e 2 meses conversando, cada vez mais a gente percebia como somos muito parecidas. E aí a Brenda me ligou um dia, fez um convite e eu só mergulhei. E como que vai ser isso tudo? Eu vou patrocinar o Diva Boss TV, todos os looks que a Brenda vai usar no programa serão da Jean Toledo Moda. E além disso eu também vou participar dos talks de alguns programas, onde eu vou trazer a minha história de vida e como eu comecei todo esse segmento da moda delivery. Acordou? Então vem se divertir com a gente! Os desenhos mais legais, as aventuras mais malucas e muita alegria para começar o dia. TV Kids, todos os dias a partir das 8 da manhã aqui na ON TV. A vida acontece aqui, um sorriso pra dividir. Diva Boss Hey, o poder de ser você. Estamos de volta ao Diva Boss TV, o poder de ser você. E hoje nós estamos falando sobre empreendedorismo e maternidade. E onde que você fica no meio dessa balança? E agora eu quero saber da Rê. Existe uma elegância que na verdade é medo de julgamento. Eu já entrei nessa. Já saí também. Quando nos tornamos mães, existe uma pressão maior. Só que aí, como que isso aparece no comportamento de uma mulher alto padrão? Na verdade, são todas as mulheres, elas têm essa expectativa social da mãe que elas têm que ser. E a mulher alto padrão tem muito mais facilidade de ser julgada, né, pelos ambientes que ela circula. E muitas vezes ela entra num padrão para atender a expectativa de um grupo. E elas podem muitas vezes se sentirem, elas entram nesse esquema para agradar o mundo, para serem aplaudidas, mas elas se perdem em essência, porque elas acabam querendo fazer parte de um grupo. Então elas querem padronizar aquele comportamento delas, inclusive na forma de se vestir. Então, o grupo, a ambiência fala muito alto. Então, muitas vezes, essa mulher se perde na essência para agradar o grupo. E isso é muito comum. A maternidade não é o ponto, mas são os relacionamentos que vêm da maternidade. Então, essa mulher, ela é cobrada no desenvolvimento do filho, como é que essa criança está se desenvolvendo, é comparado ao filho de todo mundo. Ah, seu filho já senta, seu filho já engatinha, seu filho... Como se isso fizesse parte da função da mãe. Como se o desenvolvimento dessa criança fosse sucesso ou culpa dessa mãe. E isso traz muita frustração, traz muita comparação e muito medo. E essa mãe, muitas vezes, ela também não se arruma demais para não chamar atenção, porque o foco da atenção é no filho. Então, em alguns ambientes, isso fica muito claro, muito nítido. Em outros, ao contrário, essa mãe tem uma rede de apoio, tem babás, então ela sempre está extremamente arrumada
com a sensação de que aquela criança não faz parte das funções físicas, né, mecânicas. Porque você, quando tem uma criança pequena, você tem que toda hora estar abaixando para pegar, para levantar, a criança regurgita. E essa mulher não dá para ser essa modelo impecável. E ela se cobra isso. Então, depende do ambiente, isso é muito cobrado, isso é muito visto comparativamente, e essa mulher sofre. Ela sofre no papel de mãe e ela sofre porque ainda não emagreceu o suficiente depois do parto, porque as amigas já perderam, porque amamentar é importante e ela não conseguiu. Então, tem muito sofrimento para essa mãe. Por isso que é importante a gente entender que esse momento, quando a mulher tem essa autoconsciência, ela se conhece, ela vai passar por tudo isso de uma forma melhor. Agora, quando a mulher é uma pessoa muito vulnerável, muito influenciável, provavelmente vai ter muito sofrimento na relação dela com o mundo na maternidade. E tem dois lados, né? Porque assim, tem aquela mãe que ela ela até gosta de se arrumar, mas as outras mães não se arrumam tanto, então ela se sente mal. Isso. E tem aquela que não se arruma, mas tá todas ali super arrumadas, ela também se sente mal, porque às vezes ela quer viver mesmo aquele momento da maternidade, ela não se preocupa tanto em estar impecável, mas aí depois, em alguma hora, ela vai querer. E é muito louco isso. Eu vivi esses dois lados, e é outra coisa que eu acho muito interessante até, é que como a minha filha cresceu com uma mãe que não se cuidava, a partir do momento que eu comecei a me cuidar, ela ainda tinha resquícios de também não dar muita bola pra imagem. Depois ela começou a se cuidar também, cuidar muito da imagem dela. Só que aí vem um outro porém, porque além de inspiração pra ela, eu vi que era inspiração pras amiguinhas. E as amiguinhas ficavam, ai, a tia Brenda isso, a tia Brenda... Isso gerou um ciúmes nela. Olha como já vem um outro problema, né? Então sempre vai ter algum desafio pra gente lidar. Sempre vão surgir e a gente tem que elaborar. E por isso que tem que se olhar, que se cuidar. Autoconhecimento é fundamental em todas as fases da vida. Sim. Mas eu acho que na maternidade os desafios são maiores e a gente precisa parar e se olhar de verdade. Maravilhosa. Janine, você acredita que a maternidade descredibiliza a profissional ou vice-versa? Porque assim, como que a gente ajuda essas empreendedoras que precisam assumir esses dois papéis simultaneamente? Perfeito, vou responder, mas antes eu queria só complementar, que ela falou, que a Rê falou, que assim, primeiro eu me conheço e depois eu educo. E é muito comum a gente ver que o autoconhecimento, ele vem com a maternidade, né? Porque eu sou especialista numa ferramenta, código de comportamento. Eu falo que os filhos, eles não vêm com manual de instruções. Mas a gente tem o código de cada um. E primeiro o código da mãe. Então, se a gente não se conhece, a gente quer que tudo seja igual. E não, as coisas não serão iguais. Nunca. Agora, na questão do empreendedorismo e a maternidade... Qual a pergunta, perdão, Brenda? Você acredita que a maternidade descredibiliza a mulher empreendedora ou vice-versa? Muito pelo contrário. É aí que a gente se descobre. É aí que a gente entende. Quando eu fui mãe, eu tenho 2 filhos, Rafael vai fazer 16, Manuela acabou de fazer 14. Como eu falei, eu trabalhava no mundo corporativo, era alta executiva, vivia nos aeroportos, atendia México, Argentina da Unilever, era uma vida maravilhosa aos olhos das pessoas. Mas eu nunca me senti parte desse mundo. E quando a Manu nasceu com uma cardiopatia, teve parada cardíaca no parto, 2 dias depois a Manu teve outra parada. Então foi uma situação bem desafiadora ali, quando tudo deu certo, porque as estatísticas dizem o seguinte, a cada 10 bebês que nascem com a cardiopatia da minha filha, apenas 1 sobrevive. Nossa. Falei, Deus tá me dando uma oportunidade de eu poder realmente transformar a minha vida. E ali eu falei, o que eu vou fazer, eu não sei. Mas eu só sei que isso aqui vai ficar para trás. Essa eu não quero mais. Então eu acredito que com a maternidade vem muitas possibilidades. Só que essas possibilidades, elas vêm a partir daquilo que nós somos. Porque Deus fez cada uma de nós com uma missão grandiosa. E se a gente está desperta
nós entendemos que a maternidade ela vem para somar. Então, o empreendedorismo, ela vem para que eu possa, sim, ser mãe e possa fazer o meu, que é o que as duas acabaram de falar. É maravilhoso ser mãe, mas é maravilhoso também você poder trabalhar e monetizar. Não existe só uma coisa, que é você colocar seu filho 12 horas dentro de uma escola e você ficar 12 horas dentro de uma empresa. Eu posso, sim, trazer o meu negócio para dentro da minha casa e encontrar. É desafiador, né, gente? Encontrar também, não vai achando que é fácil, assim, né? Até porque quando a gente está em casa, exatamente, uma infinidade de coisas acontecem. Mas eu acredito que, ao contrário, a maternidade, ela potencializa o empreendedorismo. Te dá mais força, né? Tem um muito mais. Tem um monte de boleto, tem um monte de coisas a fazerem, né? Então... É verdade. E Lu, qual foi o maior erro da indústria de cabelo ao ignorar a realidade da mulher que não tem tempo? E como que o seu método resolve isso? Uma mãe, por exemplo, que acabou de ter um filho, não pode ficar 6 horas para fazer o mega hair. Sim. O que eu fiz? Facilitei a vida dessas mulheres. Em 2008, quando eu comecei a desenvolver a técnica, eu vi uma dor no mercado da beleza, que era o tempo que levava para fazer a aplicação de um mega hair. E a maioria dos mega hair que existia na época levava de 4 a 10 horas para fazer a aplicação da técnica. Já fiquei 10 horas. O que eu fiz? Eu reduzi esse tempo de 15 a meia hora no máximo. Quando o profissional da área da beleza percebeu que realmente ele ia ter um produto dentro do salão dele, que ia tornar aquele salão mais lucrativo do que existia na época, começou a vir muitos profissionais da área da beleza atrás da minha técnica, porque era uma técnica rápida. Os profissionais, quando eles aplicavam um mega hair que demorava 10 horas para serem aplicados, eles ficavam desesperados. Por quê? Eles perdiam muitos clientes naquele dia. Ele ganhava mais para fazer o serviço, mas aqueles clientes que queriam o atendimento dele naquele dia, ele não podia atender, então ele acabava perdendo clientes para o mercado, porque ele não tinha tempo para fazer 2 clientes ao mesmo tempo. Com a técnica que eu desenvolvi, as pessoas elas passaram a ver outro mercado nesse mundo do mega hair, um mercado que antes estavam em escassez, ele começou a crescer. Hoje o salão de beleza que não tem o mega hair de fita adesiva para oferecer, tá ficando tudo para trás. Todos esses salões estão ficando para trás, porque o mega hair ele vem para um complemento de cor, um complemento de química. Por exemplo, as mulheres que fazem luzes que descolorem o cabelo, essas mulheres ficam com as pontas tudo rala, porque a química danifica muito o cabelo. Aí o que eles fazem? Em 15 minutos, o cabeleireiro aplica um mega hair, uma extensão, só uma fechinha no meio da cabeça, de 10 a 15 minutos no máximo. Ali o faturamento mínimo desse profissional é R$3.000 para fazer a aplicação. Então ele consegue um retorno financeiro muito mais rápido. E hoje existem muitos profissionais da área da beleza que estão mudando o foco de postagens na rede social, porque eles viram que o mega hair é o produto que mais traz retorno financeiro para dentro do salão. E sem danificar o cabelo da cliente. Sem danificar o cabelo da cliente. O mercado mudou muito. E ainda tem muita gente que não entende isso, muita gente que não sabe aplicar isso. Hoje, o que eu faço? Eu ensino o profissional da área da beleza a confeccionar o produto, a produzir mesmo o produto, para que ele não perca o cliente que chega no salão dele com a técnica que é agressiva, com a técnica que demora muito para ser aplicada. Aí ele transforma aquela técnica em um mega hair mais prático, mais rápido e mais seguro,
e faz a aplicação no cabelo da cliente dele e conquista aquela cliente muitas vezes pro resto da vida, porque aquele profissional transforma a vida das pessoas. Nossa, demais. E outra coisa, a mulher que tem tempo escasso por causa da maternidade, do empreendedorismo, ela consegue manter um cabelo bonito porque ela não tem que ficar num salão de 4 a 10 horas. É isso. As mulheres, principalmente as mulheres que vão aplicar o mega hair de fita adesiva, elas vão no período em que o filho está na escola, elas vão no período em que ela está na hora do almoço, quando ela está trabalhando. Então, hoje, o tempo de aplicação de um produto como esse, ele é muito rápido, é como fazer uma escova no cabelo. Então, através desse produto que eu desenvolvi, que eu criei, eu facilitei a vida de muita gente, muitas mulheres, muitas mães, já acaba facilitando a vida delas, né? Porque hoje a mulher que não trabalha fora, ela não cresce. Além do que, percebi uma grande oportunidade de uma mulher que se torna mãe e fala, o que eu vou fazer agora? Pronto, gente, aqui ó, pronto. Com certeza. Eu dou oportunidade para essas mulheres que são mães e que precisam ter algo, né? Ter uma profissão diferenciada, também ensino, capacito, sou mentora, ensino elas a entrar nesse mercado, que é um mercado que está sempre em expansão, sempre crescendo, né? A ganhar dinheiro fazendo aplicações de mega hair de fita adesiva. Maravilhoso. E assim, até para complementar, porque eu sou super fã desse método. Eu já coloquei em outras formas, demorava horas mesmo. Só que eu tenho um porém. Gente, desde criança eu falava, eu quero ter o cabelão grandão, só que nunca crescia. E eu até mandei foto pra Lu da última, acho que foi da terceira vez. Eu falei, olha o tamanho que tá meu cabelo. Então desenvolveu muito, muito, muito. E agora eu vou chamar pro break rapidinho e nós vamos continuar com mais histórias sobre empreendedorismo e maternidade. Como que nasceu essa parceria com a Brenda? Nós nos conhecemos e de imediato teve uma conexão muito intensa e 2 meses conversando, cada vez mais a gente percebia como somos muito parecidas. E aí a Brenda me ligou um dia, fez um convite e eu só mergulhei. E como que vai ser isso tudo? Eu vou patrocinar o Diva Boss TV, todos os looks que a Brenda vai usar no programa serão da Jean Toledo Moda. E além disso eu também vou participar dos talks de alguns programas, onde eu vou trazer a minha história de vida e como eu comecei todo esse segmento da moda delivery. Ela cuida da casa, dos filhos e dos próprios negócios. Histórias reais de mães que empreendem e transformam vidas. Entre Fraldas e Negócios, com Flávia Puccini. Toda quarta, às 8 da noite. Aqui, na ON TV. A vida acontece aqui. Um sorriso pra dividir. Olá, divos e divas! Hoje nós vamos falar com as mamães empreendedoras. Por quê? Ser empreendedora já é uma tarefa difícil. Ser mãe e empreendedora já acumula uma complexidade que pouco se fala nas rodas de conversa sobre negócios. E para falar sobre esse assunto, eu vim conversar com ela hoje, que é empresária, escritora, apresentadora do programa Troca Ideias, que inclusive vai estrear em breve sua nova temporada aqui na ON TV. Vera Lúcia de Barros. Olá! Bem-vinda ao Diva Boss TV. Obrigada, Léo. Vera, hoje nós vamos falar um pouco sobre as suas trajetórias, sobre a sua vida. E para começar, me conta um pouco, quem é a Vera Lúcia? Meu Deus, a Vera é mãe. Acho que a primeira coisa que a gente lembra quando fala quem é você, mãe, avó, né? Tenho 3 filhos, 2 netos, empresária realmente de moda. A loja tem 29 anos, mas eu sou empresária de moda assim há 35 anos mais ou menos que eu trabalho com moda. E desde criancinha também sempre na moda, que o meu primeiro emprego foi 14, 15 anos trabalhando com moda também. Então,
assim, a essência da Vera é moda. E graças a Deus eu também tenho o dom para escrever, como poetisa, então eu sou escritora, poetisa. A comunicação também me deu a alegria de ser celebrante matrimonial. Eu faço celebração, eu caso as pessoas, faço casamentos também. Então, o que acontece é que eu entendo que os filhos são a nossa grande força motriz. É através dos filhos que gera essa força extraordinária e impressionante que é assim, só a gente que é mãe, no meu caso, quando eu comecei a empreender, eu tinha já 2 crianças e daí veio o Guilherme também, eu fui pro 3º. E depois eu me divorciei, então, mas quando eu divorciei eu já tinha loja, já tinha empreendido, eu já tinha sido sacoleira há 7 anos, mas a força, o desejo de conquistar, às vezes a pessoa pensa que a conquista de uma mãe é algo assim gigante, né? Um sonho muito grande. E não é, a conquista da mãe é colocar comida na boca das crianças. É poder colocar o dedinho no interruptor e sair e acender a luz. É poder abrir a torneira e sair água. As crianças abrir a geladeira e ter um ovo, e ter um leite, e ter um pão, e ter um presunto. Então, para mim, a grande importância era não faltar nada dentro de casa para meus filhos. É por isso que primeiro veio a mãe e depois a empreendedora. E a mãe é uma pessoa muito estrategista. Você pega... Eu lembro uma vez que tinha uma mulher que trabalhava comigo, me ajudando com as crianças. A gente fazia, eu falo, quanto você vai no mercado? Você pega R$10 na época, muitos anos atrás, uma notinha de 10, ia no mercado e trazia um monte de coisa. Porque a gente tem que fazer o muito, às vezes, com pouco. Nem sempre a gente tem um montão de dinheiro para ir comprar o bolo. Mas o mesmo dinheiro que você vai pagar no bolo, você pega e compra um monte de ingredientes e faz vários bolos. E a mãe realmente faz isso. Minha querida, se você está grávida e você também é empreendedora, saiba que esse bebê que você está gerando será ele que vai trazer tudo de melhor na sua vida, porque ele vai trazer vida e vida em abundância. Então, com todo o amor e carinho e entusiasmo que você tem dentro de você, entusiasmo significa Deus dentro. Traga esse entusiasmo que você vai ter para educar seu filho para a vida de empreendedora também, e que você vai ser muito feliz, muito próspera e muito bem sucedido. Vocês viram que história incrível que o Léo Mieira trouxe pra gente sobre toda a trajetória da Vera? E é muito sobre isso. Desafios sempre vão ter, mas cabe a nós decidirmos o que nós vamos fazer com cada um dos desafios que aparecem na nossa jornada. Então, se você está passando por um desafio, eu sempre faço essa pergunta para mim, essa reflexão. O que eu tenho que aprender com esse desafio? Que quase sempre ele é uma coisa que você já passou, aí passa de novo de uma outra forma, passa de novo de outra forma. É o teu inconsciente falando, ih, querida, vamos desenvolver essa habilidade aqui nessa área. Você não vai aprender, então deixa eu jogar de novo. E de novo, quando você consegue descobrir o que você precisa desenvolver com esse determinado desafio, ele começa a dissolver, e aí vem outro. Mas o outro vai ser para outro momento. Vamos passar por desafio por vez. E agora, pra gente finalizar o nosso talk, eu quero saber, Rê, qual é o comportamento mais caro de uma mulher que quer crescer, mas ainda está emocionalmente presa ao papel de boa mãe? Bom, é você se abandonar de você, é você querer se tornar muitas vezes invisível, porque só o filho importa, e isso é uma grande ilusão, porque, como falamos anteriormente, ser mãe é ser a sua melhor versão em todos os sentidos. Eu, quando trabalhava com as crianças pequenas, eu trabalhava numa empresa, saía de manhã, voltava à noite, eu não tinha tempo, mas eu tinha qualidade quando eu estava com os meus filhos. E eu fazia de tudo para quando eles entenderem que eles eram minhas prioridades e que quando eu estava com eles, eu estava realmente presente. Eu brincava, eu sentava, eu contava histórias. Finais de semana a gente fazia programas com os filhos, para os filhos.
E para a gente não se perder da parte social, eu tinha amigos com crianças da mesma faixa etária. Então a gente andava em bando, eram muitos amigos com crianças da mesma idade, onde a gente fazia programas para as crianças, mas ao mesmo tempo a gente socializava para não nos perdermos de nós. Então a gente tinha amigos, a gente se arrumava para os eventos, se arrumava para as festinhas das crianças, dos amigos, e isso não fez com que eu tirasse a vaidade do meu foco. Profissionalmente eu tinha que estar bem arrumada, mas quando eu estava com os meus filhos, eles sempre me viram arrumada, porque não era sobre perder o meu foco sobre mim. Eu tinha a prioridade na minha família, mas eles sabiam que quando eu estava bem, eles iam ter uma mãe com uma performance melhor, uma mãe mais satisfeita, uma mãe mais realizada. Então, eu consegui essa proeza, eu realmente, hoje, olhando para trás, vejo que eu fui vitoriosa nesse quesito, porque eu consegui esse equilíbrio, que na verdade não é bem um equilíbrio, porque... É equalizar, né? É equalizar, exatamente. Eu equalizava e conseguia, então, ter essa relação boa com os meus filhos e com a minha imagem. Então, entender que para o filho, uma mãe bem arrumada quer dizer para ele: eu não estou roubando o tempo da minha mãe, ela está feliz por ser mãe. E eu acho que a gente tem que não ser mãe perfeita, porque isso não existe, mas ser mãe de verdade, para trazer para o filho a sua potência, para mostrar para ele que é possível amar de forma incondicional e ter uma vida própria. Porque isso é exemplo, isso é legado, isso faz com que o filho te enxergue como referência e tenha admiração pela mulher que você é, porque você, na verdade, faz tudo para trazer o melhor para a vida deles. Porque tudo, a intencionalidade da minha vida era proporcionar uma vida de valor, com experiências de valor, que trouxessem para eles coisas que eu nem tive oportunidade de vivenciar. Então, sempre foi muito falado, foi muito conversado em casa sobre o porquê da minha escolha em trabalhar, porque eu gostava de trabalhar, eu era feliz em trabalhar e trazia para eles o melhor, para a gente ter uma experiência de qualidade de vida. Maravilhosa. Então, foi a minha escolha. Então, talvez essa seja a verdade mais angustiante desse programa, que não é a maternidade que te apaga, mas é o fato de você se abandonar tentando dar conta de tudo. Isso sim é um problema. A gente tem várias faces, várias versões, e como a Rê falou, é estar de verdade em cada uma delas. Estar presente é o que de fato vai mudar a sua vida como mãe, como empreendedora, mas principalmente como mulher. E agora, eu quero saber de vocês, temos agora o nosso Ouro da Diva, que é em uma frase. Eu vou começar com a Lu. Se você tivesse que quebrar uma crença perigosa sobre maternidade de sucesso, em uma frase, qual seria? Que você não é capaz. E eu acho que as mulheres são capazes sim de ser mãe, de cuidar, de ser, mesmo as que são mãe solo, né? Quando eu falo que eu fui mãe solo durante um certo período da minha vida, quando eu conheci o Rodrigo, meu atual marido hoje, a minha filha mais nova tinha 7 anos. E ele entrou na minha vida assim com força total, ele substituiu a paternidade da minha filha tranquilamente, a ponto dela nem lembrar do pai biológico dela. E isso é um fator muito importante na vida das mulheres, porque tem mulher que tem medo de se relacionar com outros homens, porque elas se preocupam se o parceiro vai ajudar a cuidar ou não daquela criança. Então, se vai ser um peso ou não, né? Não, tem isso. E muitas vezes aquele parceiro ajuda muito. E o meu me ajudou bastante
no crescimento da minha filha, que hoje tem 18 anos. E eu falo pra vocês, né? Não desista. Então, gente, ó, já quebra essa crença. É Se verdade. você é mãe, não desista, porque tem a pessoa certa ali, vai chegar no momento certo da tua vida. Sempre. Hey, pra você, uma crença, assim, perigosa sobre maternidade e empreendedorismo que... Eu acho que vendem muito pra gente que você, para ter sucesso, não pode ser uma boa mãe, ou se você é uma boa mãe, você tem que escolher ser profissional ou ser mãe. A indústria vende muito isso pra gente, porque impõe um perfeccionismo. E quando a gente entende que dá para equalizar e dá para fazer as duas coisas, dando o melhor possível, você consegue equilibrar esses pratinhos. Mas a gente é ensinada a ter que escolher. E a gente pode ser tudo que a gente quiser ser. Maravilhosa. Janine, você, vamos quebrar uma crença desse mundo. Maternidade não é perfeita, né? Como eu falei anteriormente, primeiro eu me conheço e depois eu educo. Nós estamos vivendo uma crise silenciosa de remédio para tudo, de altas crises, tudo é TDAH, tudo é autismo, tudo é disfunção, mas não é. É apenas uma mãe que não se entendeu, não se compreendeu e educa do jeito que dá. E isso é muito perigoso por tudo que nós estamos vivendo. Quero deixar aqui uma reflexão, que é uma coisa bem pesada. A cada 10 crianças que entram, adolescentes de 13 a 17 anos, que dão entrada hoje no hospital, 7 é por tentativa de suicídio. E por qual motivo isso está acontecendo? Exatamente porque as coisas não são iguais. Então, quando a gente se entende e entende ao outro, a gente entrega aquilo que não eu quero, mas aquilo que é para ele. Eu tenho 2 adolescentes incríveis lá em casa, não tenho uma família perfeita de forma alguma, mas eu tenho uma família que é consciente, porque primeiro eu fui resolver os meus perrengues para depois poder fazer a principal função da minha vida, que é ser mãe. Gente, esse tema dá pra gente fazer uma temporada inteira apenas abordando isso. Então, eu quero agradecer você que está aqui com a gente todas as quintas, às 20 horas na 1TV, desfrutando de todo esse conhecimento, dessas convidadas incríveis, todas muito bem selecionadas para trazer realmente toda uma expansão para você que empreende, para você que deseja empreender, para você que é mãe também. A gente realmente mostra esse lado B da vida da mulher que empreende. Então, ser mãe não te faz uma empreendedora menos do que qualquer outra que não seja. Isso vai te potencializar. O que os seus filhos precisam não é de uma mãe que carrega culpa porque não consegue lidar com tudo. Eles precisam de uma mulher que seja inteira. Quando você está inteira, você consegue transbordar na sua maternidade, no seu trabalho, em tudo que você faz. Então pare de se anular, para um pouquinho, pensa: como que eu posso melhorar minha relação comigo mesma antes de qualquer coisa? E depois disso, depois que você melhorar a sua relação com você, você vai ver como é, assim, consequência absurda que tudo vai se organizando. Então é isso, boa noite, espero você na semana que vem no mesmo horário aqui na 1TV.